Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu acredito em Deus. Eu acredito no Deus sobrenatural que criou o céu e a terra. Eu acredito em um Deus que mantém o céu da terra. Acredito que, com base em evidências racionais, semelhantes às crenças detidas pelos fundadores desta casa, que deu a esta universidade o lema Dominus Illuminatus o Maior, não viam contradição entre fé e Deus, e a máxima excelência, investigação irracional. Se eu ousar mencionar minha alma mater em Cambridge, neste lugar sagrado, gostaria de lembrar que a porta do laboratório de Cavendish em Cambridge está escrita: grandes são as obras do Senhor estudadas por todos os que as gostam. Quando olhamos para a ascensão da ciência nos séculos 16 e 17, Alfred N. Whitehead e muitos outros comentaram que as pessoas se tornaram científicas porque esperam a lei da natureza, e esperam a lei da natureza porque acreditam no doador da lei. Portanto, senhoras e senhores, não tenho vergonha de ser cientista e cristão, porque pode ser que o cristianismo me deu meu assunto. O que me surpreendeu é que os pensadores sérios hoje continuam a pedir-nos para escolher entre Deus e ciência. Isso é como pedir às pessoas que escolhem entre Henry Ford e engenharia como uma explicação do carro. Quando Newton descobriu sua lei da gravidade, ele não disse que eu tenho uma lei, eu não preciso de Deus. Não, ele escreveu o princípio matemático, que pode ser o maior trabalho de toda a história da ciência, porque ele viu que Deus não é o mesmo tipo de explicação que a explicação científica. Deus não compete. A agência não compete com mecanismos e leis. Por que existe algo ao invés de nada? Alan Sandage, cosmologista que virou cristão aos 50, disse que Deus é a resposta para essa pergunta. Mas as pessoas agora estão tão desesperadas para mostrar que o universo se criou do nada, o que me parece ser um oximorão imediato. Se eu digo que X criou Y, presumo que exista X para explicar a existência de Y. Se eu digo que X criou X, isso mostra que o absurdo ainda é absurdo mesmo se dito por cientistas renomados. Isso me lembra um pouco de G.K. Chesterton, que diz que é ridículo reclamar que um Deus inimaginável faz tudo do nada e depois fingir que nada deve se transformar em tudo é mais ridículo. O antigo Salmo diz que o céu anunciou a glória de Deus, e descobrimos um pouco disso, vendo o fim tiro das forças fundamentais da natureza. É algo tão impressionante para os cientistas que exige explicação. Na minha opinião, Arnold Penzias bateu bem. Ele é o vencedor do Prêmio Nobel que descobriu o fundo de micro-ondas em que muitas evidências do Big Bang são baseadas, disse ele. A astronomia nos leva a um evento único, um universo criado do nada, um universo com um equilíbrio muito delicado necessário para fornecer exatamente as condições certas necessárias para permitir a vida, e um universo com um plano sobrenatural subjacente. Mas quero falar sobre o que acho que é um dos argumentos fundamentais do teísmo. Eu acho que esta casa acredita na razão, é por isso que estamos todos aqui. Como cientista, acredito que o universo é razoavelmente entendido. Isso é algo que surpreendeu alguns gênios da ciência e exigiu uma explicação. Einstein afirmou que a única coisa incompreensível sobre o universo é que ele é compreensível. E Wigner falou sobre a eficácia irracional da matemática. Como é que uma matemática, pensando na cabeça daqui dentro, pode encontrar equações que parecem se encaixar no universo? Bem, como é realmente? Porque a ironia da posição ateu aqui é evidente. Meus amigos ateus que tenho, muitos deles, me dizem que a força motriz da evolução, que eventualmente produziu nossas faculdades cognitivas humanas, incluindo a razão, não estava principalmente preocupada com a verdade, mas com a sobrevivência.
Todos sabemos, senhoras e senhores, o que muitas vezes acontece e ainda acontece quando indivíduos ou empresas comerciais ou nações se sentem ameaçados e lutam pela sobrevivência. O filósofo líder Alvin Pantin de Notre Dame diz que se os ateus estão certos de que somos o produto de processos naturais sem pensamento, desguiados, então eles nos deram uma forte razão para duvidar da confiabilidade das faculdades cognitivas humanas e, portanto, inevitavelmente duvidar da validade de qualquer crença que eles produzem, incluindo o seu ateísmo. A sua biologia e a sua crença no naturalismo parecem, portanto, estar em guerra um com o outro em um conflito que não tem nada a ver com Deus. No entanto, meus amigos ateus ainda insistem que é racional para eles acreditar que a evolução da razão humana não foi direcionada para descobrir a verdade. No entanto, acredito que a razão humana foi projetada e criada por Deus para nos permitir entender e acreditar na verdade, que é irracional. A lógica curiosa, ao contrário do teísmo bíblico, afirma que a realidade final é pessoal e inteligente, e a razão pela qual a ciência funciona, e essa foi a força motivadora que impulsionou os grandes pioneiros da ciência, é que o universo ali fora e a mente humana aqui, que faz a ciência, são, em última análise, o produto da mesma mente divina inteligente. Os seres humanos são feitos, nos dizem, à imagem de Deus, e isso significa que a ciência pode ser feita. Isso faz infinitamente mais sentido para mim como cientista do que o ateísmo. Deixe-me falar brevemente sobre ética. O comportamento ético, como o comportamento racional, é claro que não exige crença religiosa em si mesmo. Isso é consistente com o fato de que os humanos são criados como pessoas morais racionais à imagem de Deus. Mas assim como eu sugeri que a racionalidade não pode ser explicada sem a existência de Deus, também ouso sugerir que a existência da moralidade não pode ser explicada. Como a ciência moderna nasceu de fontes judeu-cristãs, o conceito de igualdade humana também nasceu. Ouça o ateu Jürgen Habermas, que é um dos principais intelectuais alemães. Ele disse que o igualitarismo universalista, para o qual surgiu os ideais de liberdade e vida coletiva e solidariedade, a moralidade individual da consciência, dos direitos humanos e da democracia, é o legado direto da ética judaica da justiça e da ética cristã do amor. Este legado, substancialmente inalterado, tem sido objeto de apropriação e reinterpretação, críticas contínuas até hoje. Não há alternativa a isso. Tudo o resto é apenas falar pós-moderno ocioso. Parece que ele está atingindo o núcleo de algo importante, porque o valor de uma pessoa que é igualitária não se baseia no que essa pessoa pode fazer, mas no que ela é feita, como ela é feita à imagem de Deus. Nunca esqueço falar com um colega da Academia de Ciências em uma das minhas muitas visitas à Rússia. Ele disse: "Você sabe, John, pensamos que podemos abolir Deus e manter um valor para os seres humanos. Descobrimos que não podemos e matamos milhões deles." Alexander Solzhenitsyn disse: "Se me perguntaram por que 60 milhões de meus compatriotas foram sacrificados, ele disse: a resposta é que esquecemos Deus." A ciência, é claro, embora seja maravilhosa, é limitada. Mesmo um vencedor do prêmio Nobel analisando um bolo não pode dizer por que foi feito. Mas tia Matilda, que conseguiu, pode te dizer. Ela pode revelar isso para você, mas se ela não o revelar, você nunca saberá. Isso me faz ser minha próxima evidência. O universo é o mesmo. Podemos analisá-lo de maneira magnífica, mas no final, se ele tem um fabricante, acredito que ele tem, só ele pode nos dizer o que é. Ele fez isso na poderosa narrativa da Bíblia, especialmente na análise do problema humano, não apenas na quebra do comportamento entre as pessoas, mas na quebra vertical da confiança entre os Estados Unidos e os criadores.
A solução única para esse problema não é apenas no desenvolvimento ético humano, embora isso seja muito importante, mas em algo muito mais profundo, a restauração do relacionamento fracturado de Deus através da salvação que Ele trouxe através de Jesus Cristo, um relacionamento radical que nos permite viver eticamente de Deus. Aqui chegamos ao que é a principal evidência, não apenas da existência, mas da natureza de Deus para mim. É Jesus Cristo. Ele não apenas ensinou a regra de ouro, mas a incorporou, alimentou as pessoas famintas, curou as pessoas doentes e sofridas, recebeu os expulsos da sociedade e trouxe outro respeito às pessoas marginalizadas e vergonhadas. Ele trouxe perdão e paz a milhões de pessoas em todo o mundo. Ele é claro que pode fazer isso, porque embora ele seja um homem, ele nunca foi apenas um homem, mas Deus se tornou humano. A evidência central desta afirmação surpreendente é claro, a sua ressurreição histórica dos mortos que lançou o cristianismo no mundo. É claro que, senhoras e senhores, esta é uma questão crítica. Ele pode fazer isso porque, embora seja um homem, ele é Deus que se tornou humano. Se Jesus ressuscitou, não ressuscitou dos mortos, o cristianismo é falso. Lembro-me de que quando eu estava estudante em Cambridge, ouviu o brilhante especialista em direito, Sr. Norman Anderson, revisando evidências forenses da perspectiva jurídica de seu brilhante advogado. Ele disse no final que o túmulo vazio de Jesus formou uma rocha verdadeira, e todas as teorias racionalistas da ressurreição se desperdiçaram em vão. Finalmente agora, enquanto leio a Bíblia, não só encontrei satisfação intelectual, mas também encontrei muito disso. Eu sinto a voz de Deus falando comigo. Você diz que isso é muito pessoal, mas senhoras e senhores, hoje à noite fomos perguntados sobre a crença em Deus e quero enfatizar fortemente que Deus não é uma teoria, Ele é uma pessoa. Mas que, senhoras e senhores, hoje perguntamos sobre a crença em Deus. Quero enfatizar que Deus não é uma teoria, mas uma pessoa. Então eu não acredito simplesmente que existe um Deus. Eu o conheço e confiei nele. E tenho uma forte razão para fazê-lo, porque Cristo morreu e ressuscitou de mim. Isso me gerou um sentimento de perdão, aceitação e paz completamente imerecidos. Isso me permitiu enfrentar o lado feio da minha natureza e fazer algo com a ajuda de Deus. Mas isso me permitiu enfrentar outras coisas. Eu o conheço, confio nele e acredito nisso porque Cristo morreu e ressuscitou por mim. Minha sobrinha tem um tumor aos 22 anos e a matou. O que eu digo à minha irmã? Este é o problema mais difícil que enfrentamos. Mas parece que o ateísmo aqui não tem resposta, porque, por definição, o ateísmo acredita que a morte humana é o fim. Portanto, não há esperança final. Mas você vê, senhoras e senhores, podemos ficar aqui até a meia-noite. E além de discutir como nesta universidade há séculos, mas o ateísmo não tem resposta para isso, pois acredita que a morte humana é o fim, sem esperança final. Então parece que a outra pergunta que podemos fazer é essa. A vida nos apresenta uma imagem dupla. Vemos algumas coisas bonitas, vemos algumas idades esfarrapadas, vemos machuca e dor e vemos alegria. Como podemos acordar isso? Parece que não é uma resposta simples, mas uma janela para uma resposta. É isso. Se é realmente verdade que Jesus é, como eu acredito que Ele é, Filho de Deus, então podemos fazer a pergunta: o que Deus está fazendo em uma cruz? A resposta voltou. Pelo menos Deus não permaneceu distante do nosso sofrimento humano, mas se tornou parte dele. Parece que não há uma resposta simples, mas uma janela para a resposta. Agora há uma ironia, porque o ateísmo não tem esperança final de justiça. Por definição, a grande maioria das pessoas na história do mundo morreu sem justiça e morrerá sem justiça. Se a morte é o fim, é claro que eles não têm esperança de justiça final.
Mas a promessa no Novo Testamento, garantida pela ressurreição de Jesus, é que ele será juiz no próximo dia. Portanto, senhoras e senhores, essas são algumas das razões pelas quais eu acredito que Deus é real e digno de confiança. Obrigado.